é a permanência em Chipre, o discurso sobre a mente. Em breve, os viajantes velejaram para Chipre, parando em Rhodes. Eles sentiram muita satisfação na longa viagem pela água e chegaram na ilha com o corpo bem descansado e restaurados de espírito. Estava nos planos deles gozar de um período de repouso e de recreação nessa visita a Chipre, pois a sua viagem pelo Mediterrâneo estava chegando ao fim. Eles aportaram em Pafos e logo começaram a reunir os suprimentos para uma permanência de várias semanas nas montanhas vizinhas. Ao terceiro dia, depois de sua chegada, partiram para as montanhas com os animais bastante carregados. Por 2 semanas deleitaram-se o suficiente e então, sem mais nem menos, o jovem Ganide adoeceu súbita e gravemente. Por 2 semanas ele sofreu de uma forte febre, muitas vezes delirando. Ambos, Jesus e Gonode, mantiveram-se ocupados assistindo o jovem adoentado. Jesus, com habilidade e com afeto, cuidou do rapaz e o pai ficou impressionado tanto pela bondade quanto pela competência manifestada em toda essa situação ao jovem afligido. Eu acho que ficou um pouco... Eles estavam longe de habitações humanas e o rapaz encontrava-se doente demais para ser removido. E desse modo eles se puseram da melhor forma que puderam a cuidar da saúde ali mesmo, da sua saúde ali mesmo nas montanhas. Durante as 3 semanas de convalescença de Ganide, Jesus disse a ele diversas coisas interessantes sobre a natureza e suas várias manias. E se divertiram muito enquanto caminhavam pelas montanhas. O rapaz sempre fazendo perguntas, Jesus as respondendo e o pai maravilhado com tudo aquilo. Na última semana de permanência deles nas montanhas, Jesus e Ganide tiveram uma longa conversa sobre as funções da mente humana. Depois de várias horas de troca de ideias, o rapaz fez esta pergunta: Mas, mestre, o que tu queres dizer quando falas que o homem experimenta uma forma mais elevada de autoconsciência do que os animais mais evoluídos? E colocado em uma forma moderna, eis o que Jesus respondeu: Meu filho, eu já lhe contei muito sobre a mente do homem e o espírito divino que vive nela. Mas agora eu enfatizarei que a autoconsciência é como uma realidade. Se qualquer animal pudesse tornar-se autoconsciente, ele transformar-se-ia em um homem primitivo. A realização da autoconsciência resulta de uma coordenação de funções entre a energia impessoal e a mente que recebe o espírito. E é esse fenômeno que garante a dádiva de um ponto focal absoluto para a personalidade humana, o Espírito do Pai no céu. As ideias não são simplesmente um registro das sensações. As ideias são as sensações mais as interpretações reflexivas do eu pessoal. O eu é mais do que a soma das sensações de um ser. Uma individualidade que evolui começa a manifestar-se como algo que se aproxima da unidade. E essa unidade surge da presença residente de uma parte da unidade absoluta, que ativa espiritualmente essa mente autoconsciente de origem animal. Nenhum mero animal poderia possuir por si a consciência do tempo. Os animais possuem uma coordenação fisiológica entre o reconhecimento e as sensações associadas e a memória correspondente, mas nenhum experimenta um reconhecimento significativo da sensação, nem demonstra uma associação
propositada dessas experiências físicas combinadas, tal como se manifestam nas conclusões das interpretações humanas inteligentes e reflexivas. E o fato de sua existência autoconsciente, associada à realização dessa experiência espiritual subsequente, faz do homem um filho potencial do universo e prenuncia que ele alcançará finalmente a unidade suprema do universo. O eu humano não é meramente uma soma de estados sucessivos de consciência. Sem o funcionamento efetivo de uma consciência que seleciona e associa, não existiria unidade suficiente a garantir a sua designação como uma individualidade. Não sendo unificada, essa mente dificilmente poderia atingir os níveis de consciência do status humano. Se as associações de consciência fossem meramente um acidente, as mentes de todos os homens, então, exibiriam associações descontroladas e feitas ao acaso, próprias mesmo de certas fases da loucura mental. Uma mente humana, edificada apenas com a consciência de sensações físicas, não poderia jamais alcançar níveis espirituais. Uma espécie assim de mente material seria totalmente desprovida do sentido dos valores morais e estaria sem uma direção espiritual dominante, que é tão essencial para a realização da unidade harmônica da personalidade no tempo e que é inseparável da sobrevivência da personalidade na eternidade. A mente humana começa muito cedo a manifestar qualidades supramateriais. O intelecto humano verdadeiramente reflexivo não é de todo tolhido pelos limites do tempo. Os indivíduos diferenciam suas atuações na vida, e isso indica não apenas as dotações variáveis de hereditariedade e as influências diferentes do meio ambiente, mas também o grau de unificação com o espírito residente do pai, que pode ter sido alcançado pelo eu na medida da identificação de um com o outro. A mente humana não suporta bem o conflito da submissão dupla. É uma tensão muito severa para a alma manter-se à experiência do esforço de servir tanto ao bem quanto ao mal. A mente supremamente feliz e unificada de um modo eficiente é aquela dedicada integralmente a fazer a vontade do Pai nos céus. Os conflitos não resolvidos destroem a unidade e podem culminar na ruptura da mente. Todavia, a característica de sobrevivência de uma alma não é fomentada por uma tentativa de assegurar a paz à mente a qualquer custo, rendendo-se às aspirações nobres e fazendo concessões aos ideais espirituais. Essa paz é conseguida antes pela firme afirmação do triunfo daquilo que é verdadeiro, e tal vitória é alcançada vencendo o mal, com a poderosa força do bem. No dia seguinte, eles partiram para Salamina, onde embarcaram para Antioquia, na costa da Síria. Obrigada. Obrigado, Lídia. Obrigada, Lídia. Alguém quer fazer algum comentário desse texto? Ali ele diferencia, né, a mente humana dos animais, né? Tem uma parte ali que eu gostaria que o senhor colocasse no começo, que eu fiquei com dúvida. Ok, vou pôr. Acho que é no segundo parágrafo. Ok. Esse texto inteiro, ele é bem complexo, né? Mas... deixa eu ver. Não, é da mente, da parte da mente já. Nossa, ele ficou 3 semanas.
Ele ficou 3 doente. semanas doente, né? Isso. Ó, no 133.7.6 começa a falar da mente. Isso. Peraí. Se qualquer a realização da autoconsciência resulta de uma coordenação de funções de energia. É essa mesmo. A realização da autoconsciência resulta de uma coordenação de funções entre a energia impessoal e a mente que recebe o espírito. E é esse fenômeno que garante a dádiva de um ponto focal absoluto para a personalidade humana. 2 pontos, o Espírito do Pai no céu. Então, aqui, ó, dá a impressão aqui que tem alguma dica de quando chega a personalidade, mas eu fiquei em dúvida sobre essa energia impessoal. São as coisas? Então, assim, de que maneira eu entendo isso aqui, né? A realização da autoconsciência resulta de uma coordenação de funções entre a energia impessoal, que energia impessoal é energia física, que não tem pessoa. No caso aqui, eu entendo que ele está se referindo ao nosso cérebro. E a mente, que recebe o espírito. Então, quando a gente tem essa ligação da mente com o espírito, é que a gente tem ampliado esse negócio, essa questão da autoconsciência, eu entendo. A mente, na verdade, é a que dá uma consciência de nós mesmos, da nossa existência. Então, Esse espírito é o Espírito é o ajustador Santo do da pensamento. minha... É o ajustador do pensamento. O espírito, porque a mente são os 7 espíritos ajudantes da mente. Ela já vem com 7 espíritos, é isso? Bom, na verdade, os 7 espíritos, eles atuam na nossa mente de uma maneira progressiva, né? Ela vem, tem os 7 espíritos ajudantes, que os 5 primeiros atuam em todos os animais, inclusive nós, que tem o sentido de autopreservação e uma série de outras coisas. E aí vem o 6º e o 7º, que fala da sabedoria e da adoração. Então, esses ajudantes da mente, eles nos acompanham o tempo todo que nós estamos aqui nesta vida material, eles estão atuando ali, mesmo quando a gente já desenvolveu essa parte da sabedoria e da adoração, os espíritos ajudantes da mente, enquanto nós estamos aqui no universo local, na matéria, eles continuam atuando, eles só deixam de atuar sobre a nossa mente depois que nós partimos lá para Morôncia. E quando a gente se fusiona, então, com o ajustador, já não tem mais a presença desses ajudantes da mente. Mas, então, aqui, quando ele fala da atuação do Espírito Divino do Pai na nossa mente, ele está falando do ajustador do pensamento. Que então, é esse ajustador do pensamento que nos ajuda a desenvolver a nossa mente dentro daquilo que é esperado no processo evolucionário. Então, o nosso propósito, que é alcançar esse equilíbrio da energia física com a energia mental, a energia espiritual, coordenado pela personalidade, esse propósito, na verdade, é muito simples. O propósito do espírito, do ajustador do pensamento, é exercer um domínio sobre a matéria física.
E ele faz isso através da intermediação da mente. Mas, para isso, é preciso que a mente seja receptiva à orientação do espírito. Acontece que, muitas vezes, a mente dos mortais é mais dirigida pela energia física do que propriamente pelo espírito. Então, acontece o oposto daquilo que nós estamos falando aqui. Mas, porque a energia física, que nesse caso aqui, Jesus está falando da atuação da nossa mente, nessa energia que ele fala impessoal. O que é impessoal? É aquilo que não é controlado, não é personalidade. Então, o nosso corpo não é personalidade, ele é uma energia física. Então, quando Jesus fala aqui dessa energia impessoal, a meu modo de ver, ele está se referindo à nossa energia física e, mais especificamente, o nosso cérebro, que é onde funciona a nossa mente e que é onde nós recebemos o Espírito Divino, o ajustador do pensamento. Então, acho que é nesse aspecto que Jesus está falando aí. Mas a gente pode revisar lá de novo. Yara, fala. Te ouvindo, Henrique, eu compreendo da seguinte forma: é como se a gente pudesse observar melhor como que nós conseguimos organizar essas energias e qual é a nossa resposta de uma maneira mais elevada, mais consciente, que valoriza o espiritual, onde a gente pode recepcionar o ajustador do pensamento. Então, assim, é uma questão do discernimento que a gente vai tendo, né? E como que a gente reage aos impulsos, às energias que estariam vindo, né, da parte mais física do corpo. E aqui eu cheguei a pensar até nas energias impessoais, no sentido do que nos rodeia também. Mas, Sim. ouvindo você, eu observei que é mais nas energias que estão presentes na nossa personalidade, incluindo nosso corpo, mente e espírito. Então, quando a gente tem essa consciência que se organiza, né? Isso faz com que a Só um gente minutinho, possa... Yara, só um segundo. A Carmença está tentando entrar umas 10 vezes já, e eu não estou conseguindo admiti-la. Você tenta para mim, Henrique, por favor? Ela é da Colômbia. Eu já admiti ela umas 20 vezes. Eu também, eu não estou conseguindo, eu não sei o que acontece. Ela está com problemas de conexão da internet, por isso que ela Eu também estou admitindo ela. Não consigo também. Então tá bom, achei que era problema comigo. Desculpa, continuar. Yara, desculpa te interromper, desculpa. Ok, querida. Então, em síntese, é isso, é a forma como a gente responde. Qual o valor que a gente dá a essa parte da mente que é receptiva ao espiritual, onde a gente sente, vindo da fonte, a presença do ajustador, né? Assim eu compreendo. Porque muitas vezes a gente nem se atenta para como a gente responde, né, às energias impessoais. E aqui, o meu pensamento, ele vai compreendendo um pouco a energia que está distribuída, que chega até nós, né? O contato que a gente tem com os estímulos que chegam até nós e que puxam uma resposta da gente. Vamos ver o texto outra vez aqui, o que ele fala, né? Então, ele diz aqui: a realização da autoconsciência resulta de uma coordenação de funções, desculpe, entre a energia impessoal e a mente que recebe o espírito. E esse fenômeno que garante a dádiva
de um ponto focal absoluto para a personalidade humana, o Espírito do Pai do Céu. Então, o que ele está dizendo aqui é que a realização da autoconsciência resulta de uma coordenação de funções entre a energia impessoal, que eu entendo que é o cérebro, e a mente, que é a nossa parte mental que a gente recebe da ministra divina, e a gente sempre diz que a nossa mente é como um software que funciona em um hardware, que é o nosso cérebro, e essa mente que recebe o espírito. O espírito é o ajustador do pensamento. Então, e é esse fenômeno que garante a dádiva de um ponto focal absoluto. O que é o ponto focal absoluto? O ponto focal absoluto é justamente o ajustador do pensamento, que ele vem do Pai, e ele é um elemento absoluto. Ele tem, lá como o Pai tem, uma absolutez, atuando aqui nesse nível finito. Então, ele é um ponto focal absoluto para a personalidade humana. Então, a personalidade humana é que faz essa coordenação. Aqui, o texto não é muito claro, mas a minha impressão é que Jesus, então, quando ele fala dessa coordenação de funções, que é coordenar entre a energia impessoal, eu troco essa energia impessoal por nosso cérebro, que acho que é a nossa energia física. E a mente. A mente é uma dádiva da ministra divina. E essa mente é quem recebe o espírito. A função da nossa mente é atuar como uma interligação do espírito com a energia física. O propósito do espírito na nossa experiência é dominar a energia física aqui. Nós vamos falar disso agora na quarta-feira, se alguém quiser depois participar lá. E isso Então, me essa é a faz minha maneira sentir de o ver. valor. Então, tem 3 pessoas com a mão levantada, começando com a Yara, depois a Yolanda e, na sequência, o Aéreo. Vamos lá, Yara. Então, voltando aqui ao que eu estava falando, para mim, essa dádiva recebida do Pai, que é exatamente o ajustador, ela só é recebida como tal e só representa uma coordenação dessas funções se a gente dá o valor, e para isso é a recepção do espiritual, é o valor que a gente dá ao conhecimento do Pai, do ajustador que ele é dentro de nós, e como que a gente responde a isso. É isso que eu queria dizer que eu compreendo. Tá bom, Yara. Muito obrigado. Yolanda. Oi. Oi. Eu, assim, também refletindo no que você estava falando, que essa questão impessoal, né, dessas funções, e fala, agora eu perdi o texto, que a gente está querendo refletir sobre esse aspecto impessoal, né, energia impessoal. Esse impessoal, eu acho que é uma função do corpo também, as sinapses do cérebro, né? Tudo algo que não é pessoal, ele está numa área mais do físico. As sinapses, a glândula pineal, esse funcionamento, como é que diz? Simpático, parasimpático, essa coisa que funciona independente da nossa mente, do nosso controle. Uhum. Então, eu vejo que essa energia impessoal está ligada a esse funcionamento do corpo, né? Você vê a glândula pituitária, recebe toda essa energia espiritual, a mente que vai fazer
análise, a reflexão, a coisa do intelecto. Então, vamos dizer, o que me passa é que esse aspecto do funcionamento físico e psíquico que está além do nosso controle mental. Legal, Yolanda. De fato, assim, só olhando esse texto, essa parte do texto, fica um pouquinho mais complicado da gente assimilar. É que existem várias outras partes no texto dos reveladores que dizem que tudo aquilo que não é pessoal, ou seja, tudo aquilo que é impessoal é coisa, é energia física. Então, tirou aquilo que é pessoal, tudo que sobra é coisa, é energia física. Mas, enfim, vamos lá. Aélio, diga lá, meu bem. Boa noite a todos, bom vê-los. Eu estou gostando das explicações, mas, para variar, o meu interesse é outro. Meu interesse é o foco do parágrafo, que começa dizendo que vai enfatizar um aspecto específico. Já não está mais falando de mente, já não está mais falando de ajustador, já não está mais falando de nada disso. Ele está falando o que ele vai enfatizar? A autoconsciência. Então, nesse sentido, eu acho que esse parágrafo vale a pena, já que ninguém comentou, vale a pena, Henrique, se você pudesse falar sobre autoconsciência, até porque ele está estabelecendo um paralelo de comparação entre animais e homens. E a ênfase está em autoconsciência. Esse é o foco do parágrafo, salvo se eu entendi errado. Obrigado. Não, Aélio, você não entendeu errado, não. Eu acho que o ponto da autoconsciência é muito importante. Mas a autoconsciência, ela justamente é determinada pela mente. Então, sem a mente, a gente não consegue ter uma autoconsciência, ou seja, perceber a nossa própria existência, no sentido de dizer, penso, logo existo. Eu sou fulano. E, da mesma forma, essa autoconsciência nos dá também uma consciência do relacionamento com outras personalidades e com o próprio universo. Então, não é à toa que a nossa mente é a arena, é o palco onde todas as nossas batalhas são travadas. Ela é o elo de ligação do espírito com a energia física. E começa por isso mesmo, por nos dando a nossa autoconsciência. Existe alguns outros textos que falam claramente dessa autoconsciência que é provida justamente pela nossa mente. Se nós não tivéssemos mente, nós não teríamos como ter essa autoconsciência. É claro que os animais, eles têm mente também, e até um certo ponto, eles têm alguma autoconsciência deles mesmos, eles se percebem a si mesmos. Mas eles não percebem o meio ambiente, o tempo, o relacionamento da pessoa, não associam a existência deles com o tempo, né, de saber, não, em algum momento no passado, eu fiz isso ou fiz aquilo, eles até têm uma memória, mas eles não conseguem associar essa memória com o tempo. E os animais, muito menos, conseguem prever o futuro. Não que a gente tenha uma capacidade de prever o futuro, porque nós não somos também magos, mas nós podemos, a partir de determinadas premissas, imaginar o que vai acontecer num futuro próximo. E isso é parte da nossa autoconsciência, no sentido de ter uma percepção clara do passado,
do presente e muitas vezes até avaliar o futuro. Os animais não têm essa capacidade de percepção do futuro. O máximo que eles conseguem ter de percepção do tempo é esse momento imediato que eles estão vivendo ali. Então, acho que essa é a grande diferença, né? Mas é claro que isso não está textualmente colocado nesse texto. A gente sabe disso, porque em outros parágrafos, outros documentos da revelação, eles fazem referência a isso daí, né? Então, não é porque lendo o texto ali deu para fazer todas essas inferências. Mas, enfim, não sei se responde à tua pergunta, Hélio, ou se complicou mais ainda. Mas essa é a minha maneira de ver. Lilian, então, se o Hélio permitir, nós seguimos em frente, senão continua, Hélio, não sei. Eu vou falar sobre a autoconsciência também, quem Então, sabe... fala. Então, vai. Então, porque eu vejo assim, a autoconsciência, a consciência de si mesmo, né? Uhum. Porque nós, a um dado momento das nossas vidas, nos perguntamos, nossa, por que eu existo? Eu existo, né? Nossa! Quer dizer, não sei, eu pelo menos tive. Tem uma hora que a gente faz essa pergunta, não sei se vocês também se fizeram, né? Por que eu existo? Porque acho que todo mundo faz, não sei. E os animais, eles estão um pouco ligando com isso, né? Eles vivem pelo instinto e tal, eles não têm essa conexão. Conexão que eles têm conosco de amizade é uma conexão, se você der comida para um animal, ele se aproxima, senão não, né? Um pouco eles têm a parte amorosa deles e tal, também, de carinho, de atenção, mas mas não tem aquela ligação com Deus, que você disse, né, que eu acho que essa autoconsciência, ela é esse dom de Deus que o Espírito da sabedoria, ele nos proporciona, né? Não sei, pode ser que eu esteja errada, mas é através desse espírito que então nós recebemos a personalidade que vem de Deus, e é por isso que nos perguntamos, né? Quem eu sou, que eu estou fazendo aqui, e depois daí você descobre a filiação de Deus, e daí você tem a resposta ali. Uhum. Legal, obrigado, Lilian. Mais alguém quer fazer algum comentário? Oi, Yolanda. Aqui no parágrafo seguinte, ele está falando, eu entendo que está completando essa questão da autoconsciência, quando se fala que uma individualidade que evolui. Então, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Sim. É a individualização, porque com essa união de funções, né, a energia impessoal, o espírito-mente, integrando essas realidades, essas funções, é onde a gente vai se formando essa individualização, coisa que no animal não é, né? O animal é coletivo, né? Sim. Nós fazemos isso. Então, esse é um processo de autoconstrução. E a mente, ela faz essa mediação entre as experiências, né, da nossa vida, da matéria, com o espírito. Só um complemento. Tá certo. Mais alguma colocação aí de alguém? Depois eu tenho uma pergunta para te fazer. No último parágrafo, aqui fala: os conflitos não resolvidos
destroem a unidade e podem culminar na ruptura da mente. Se você pudesse explicar isso daqui. Na verdade, é assim, nós já falamos algumas vezes, né, que nosso objetivo aqui no nosso planeta, aqui nessa nossa experiência, é de alcançar a perfeição de Deus. É muito difícil a gente ficar falando e imaginando o que vem a ser a perfeição de Deus. Mas, na verdade, a perfeição de Deus é a unidade dele, o equilíbrio, a unificação dele. De que forma funciona esse equilíbrio, né? E que é semelhante para nós também. Então, nós somos uma energia física, uma energia mental e uma energia espiritual. E essas energias, elas são coordenadas pela nossa personalidade. A nossa mente, ela funciona como um elemento de ligação entre o espírito e a matéria, a energia física. Que, como a Yara colocou, nós podemos encarar a energia física de diferentes formas. Nós podemos falar da energia física como sendo o nosso corpo, e está correto. E essa energia física, que é o nosso corpo, tem algumas demandas que precisam ser satisfeitas. Então, o nosso livre-arbítrio sobre essas demandas é muito limitado. Então, o nosso corpo precisa se alimentar. Você tem fome, tem que comer. Tem sede, tem que beber. Mas é claro que o controle que nós podemos exercer sobre isso é muito limitado. Nós podemos controlar a quantidade e a qualidade daquilo que nós estamos comendo. Mas nós não temos a opção de dizer que nós não vamos comer. Então, tem uma série de necessidades físicas do nosso corpo que têm que ser atendidas. E isso não é um problema. A gente atender a essas necessidades físicas é uma coisa normal, é uma coisa que é esperado que seja assim. O problema é quando nós nos transformamos em escravos dessas necessidades físicas. Então, se você vira um escravo da comida, um escravo da bebida, deixa até se envolver com vícios, ou um escravo das energias sexuais que fazem parte do nosso corpo, assim como várias outras, então você gera uma dependência do seu eu, da sua pessoa, de uma coisa que você não tem controle sobre ela, você não consegue administrar aquilo ali. A mesma coisa acontece com a energia física que nos cerca. A energia física que nos cerca, que é tudo que tem à nossa volta, ela tem, em alguns aspectos, uma capacidade de prover a nossa autossustentação, e, de outro lado, também, uma capacidade de nos atrair de uma maneira perigosa. Então, por exemplo, tem pessoas que só conseguem pensar no dinheiro que tem que ganhar, na casa que tem que fazer, no carro que tem que fazer. Ou seja, não é errado ganhar dinheiro, não é errado ter a sua casa, não é errado ter o seu carro. O errado é você permitir que esses desejos, essa necessidade de ter essas coisas, se transformem no eixo central da sua vida, que a sua existência seja completamente dominada por isso. Então, nesse momento, o que está acontecendo é que o espírito não tem nenhuma influência sobre você. A sua mente se deixou dominar
por essas necessidades físicas. Enquanto que, na verdade, essas necessidades físicas deveriam estar submetidas ao controle da nossa mente, até onde o livre-arbítrio nos permite controlar essas energias físicas. Tem uma parte que os reveladores nos contam, que o propósito do espírito é dominar a matéria, dominar a energia física. E eles dizem que nós, se nós permitirmos que o espírito faça o nosso guiamento, nós podemos interferir nas energias físicas de modo a alterá-las completamente. Mas isso exige um conhecimento que só pode ser propiciado pelo espírito. Então, o propósito nosso é de que os valores espirituais, o guiamento espiritual, o guiamento do nosso Pai, seja preponderante na nossa vida e no controle da nossa energia física. E onde essa intermediação entre o espírito e a matéria acontece é na nossa mente. Então, se a nossa mente se deixa levar completamente pelas energias físicas, acontece essa ruptura que os reveladores estão falando aí. Qual é que é a ruptura? É a ruptura da possibilidade de comunicação com o espírito, de receber a coordenação do espírito. Então, você se afasta tanto dessa realidade espiritual que é como se a gente estivesse divorciando daquele espírito, se afastando completamente dele. Então, para mim, essa ruptura que está colocada aí é nesse sentido, né? Nós nos deixamos dominar por uma energia física e nos afastamos completamente do guiamento e da coordenação espiritual. Então, houve uma ruptura. E quando isso acontece, você deixa de fazer a vontade do Pai. Seguir o guiamento espiritual não é uma questão de receber ordens. Receber ordens, sim, o Espírito vai nos dar um guiamento e a gente pode ou não seguir. Mas o guiamento espiritual, ele não se transmuta numa simples transmissão de ordens. Ele faz com que a gente assimile a realidade do nosso Pai, a realidade espiritual, e que nós possamos acessar os valores espirituais, que são aqueles valores que realmente são capazes de pautar a nossa vida, são capazes de fazer com que nós forjemos em nós mesmos uma resistência, uma resiliência que nos impeça, por uma decisão pessoal, de trair o nosso Pai, de sair fora do guiamento desse Pai. Então, a descoberta desses valores espirituais é que fazem com que a gente veja mais além, tenha uma visão cósmica, uma visão de eternidade, uma visão de irmandade, uma visão de crescimento para a eternidade, que faz com que a gente possa superar o magnetismo que nos é colocado por essas energias físicas que nós, de fato, temos muita dificuldade em superar. Então, se a gente não tiver essa força dessa fé, essa força desses valores para resistir à dominação da energia física, o que vai acontecer é isso, nós vamos nos afastar completamente do guiamento espiritual, vamos deixar de perceber os valores espirituais e vamos nos deixar subjugar pelas nossas necessidades puramente materiais. Então, a ruptura, eu entendo que está aí, Yolanda. Vou colocar o texto. E a alma aí, onde é que entra aí? A alma? Sim. Então, a alma, ela entra justamente nessa parte que nós estamos falando de permitir
que a gente permitir que o ajustador do pensamento, o espírito, faça o nosso guiamento. Esse guiamento é a vontade do Pai. Então, cada vez que nós fazemos a vontade do Pai, e essa vontade depois é manifesta na nossa mente, nós autorizamos, a palavra é exatamente essa, nós permitimos que o nosso Pai, representado pelo ajustador do pensamento, construa em nós uma alma. Essa alma eu vou criar um problema aqui, mas é uma mente supramaterial. Então, assim, é uma elevação da nossa capacidade mental. Essa alma, ela intensifica esse relacionamento que nós temos com o espírito. Então, a nossa mente, embora ela seja uma dádiva da ministra divina, e ela funcione como um software no nosso intelecto, então ela tem uma origem divina, vamos dizer assim, ela não tem características ou conotações espirituais, porque ela está funcionando num meio físico, que é o nosso intelecto, que é incapaz de perceber as realidades espirituais. Então, a nossa mente funcionando nesse intelecto dessa forma, ela tem muita dificuldade de perceber a influência do nosso ajustador do pensamento. Muitas vezes, ele atua em nós de uma maneira que nós não temos consciência. E essa atuação depende muito da nossa fé. Quando a gente desenvolve a alma não é um elemento físico como é o nosso cérebro. Ela é uma trama que tem uma parte física e uma parte espiritual. Então, uma trama, ela é semimaterial, se é que a gente pode falar assim. E isso faz com que a gente possa perceber melhor ou se comunicar melhor com o nosso ajustador do pensamento. Então, em outros momentos, nós já falamos dos 7 círculos cósmicos. Quando a pessoa atinge o 3º círculo cósmico, então, o mais externo, de nível inferior, é o 7º, e aí vai evoluindo para o 6º, 5º, 4º, no 3º círculo, é quando a nossa alma já se encontra quase completa. E aí, a partir daí, a gente aumenta substancialmente a nossa capacidade de comunicação com o nosso ajustador do pensamento. Quando a gente alcança o 1º círculo, nós estaríamos, teoricamente, no ponto de alcançar a fusão com o nosso ajustador do pensamento, ou seja, uma alma completamente desenvolvida, e estaria faltando pequenos ajustes apenas para que essa fusão acontecesse. Então, no 1º círculo, a comunicação do ser humano com o ajustador do pensamento é fluida. Ele tem uma comunicação fluente com o seu ajustador do pensamento, porque a sua alma tem uma contraparte espiritual que permite a esse indivíduo receber as instruções do ajustador do pensamento, coisa que o nosso cérebro não tem. Então, não sei se explicou aí ou confundiu ainda mais, mas, Aélio, por favor. Acho que o Aélio cansou de esperar. É que eu tenho dificuldade de mexer aqui no computador. Eu fico lendo textos em paralelo e acaba que eu me distraio. Mas, enfim, tanto a Yolanda quanto o Marco, o Dal aí, levantaram um ponto muito importante. Eu fui ler o parágrafo 12, e o parágrafo 12 vale a pena ser comentado, porque ele dá ênfase à mente, o conflito que a mente pode ter em função de servir ao bem e ao mal,
Mas ele faz uma ressalva importante, que apesar de que o conflito não seja desejável e que traga dano, o que importa de verdade é a alma. Então, o todavia, cara, enfim, esse parágrafo aqui vale uma explicação, porque coloca a alma em destaque, em confronto com a mente e colocando ela, a alma, como superior. Ou seja, a alma não está nem aí para a mente em conflito, ela está noutra estação que eu entendi. Não vou aqui explicar, Henrique, se você puder, por favor, eu prefiro a tua interpretação. Grato. Então, obrigado, Hélio. O que está escrito lá? A mente humana não suporta bem o conflito da submissão dupla. Aqui é muito simples, é muito fácil. Você não tem como servir ao mal e servir ao bem. A gente realmente entra numa situação de conflito aqui, se você não sabe para que lado quer ir ou quer servir a dois senhores, é um negócio completo. E aí eles dizem que é uma tensão muito severa para a alma submeter-se à experiência do esforço de servir tanto ao bem quanto ao mal. Aqui cabe uma observação que a nossa alma, ela é uma criança em evolução, em desenvolvimento. Então, a nossa alma consegue iniciar a sua formação quando nós recebemos o ajustador do pensamento. Então, a partir daquele momento, a gente inicia a construção da nossa alma. Então, quando a gente recebe o ajustador do pensamento, justamente naquele momento, nós adentramos no 7º círculo psíquico, ou no 7º círculo cósmico, que é quando começa a jornada da construção da nossa alma. Ou seja, essa alma criança, ainda bebê, que está em franco desenvolvimento, ela não tem ainda os elementos necessários para permitir que a gente faça, já nesse momento, uma comunicação com o nosso ajustador do pensamento. Essa comunicação vai acontecer quando nós tivermos a alma completamente desenvolvida. Então, desde o início que ela inicia o seu desenvolvimento até o momento em que ela está completamente desenvolvida, existe aí uma gama de experiências que nós vamos vivenciar, e essa experiência que nós estamos vivenciando, ela ainda está controlada pela nossa mente, apesar de já termos ali uma alma. Então, a alma ela não consegue servir ao bem e ao mal. Então, a mente supremamente feliz e unificada de modo eficiente é aquela dedicada integralmente a fazer a vontade do Pai nos céus. E qual é que é a vontade do Pai nos céus? É que a gente siga o guiamento espiritual do ajustador do pensamento, que a nossa mente esteja coordenada pelo nosso ajustador do pensamento e que a nossa mente exerça um controle sobre a nossa energia física. Então, os conflitos não resolvidos destroem essa unidade. Então, quando você tem uma situação onde você não sabe se você quer realmente atender ao desejo, à vontade do nosso Pai, ou você quer acumular mais dinheiro, acontece uma ruptura dessa mente. Ela deixa de ter a possibilidade de receber a influência do espírito. A característica de sobrevivência de uma alma não é fomentada por uma tentativa de assegurar a paz à mente a qualquer custo, rendendo-se a aspirações nobres e fazendo concessões aos ideais espirituais. Então, assim, muita gente acha que ficar de joelhos e rezando o tempo todo, se entregando para Deus para resolver, Deus vai resolver meus problemas, e com isso, então, eu estou em paz, eu vou seguir aquilo que Deus me mandar fazer, ou que as soluções dos problemas que ela... Então, assim, essa concessão espiritual
não é uma negação de você mesmo, não é se entregar de uma maneira onde a sua ação, a sua vontade deixa de ter valor, deixa de ter significado, né? Então, nós temos que fazer um esforço para vencer o mal através do bem. Não basta você dizer, não, eu vou seguir a vontade do meu pai aqui, vou ficar de joelho rezando o tempo todo, isso não vai resolver nada, né? Diga lá, Ellen. Henrique, o ser humano ele tem a atuação dele assim, né? Nós, no estado de vigília, que pode haver algum conflito, mas a gente tem o estado de sonho e tem o estado de sono profundo, onde a alma e o espírito estão mais libertos e às vezes a gente não tem nem consciência disso. Talvez haja alguma coisa conflituosa no plano da vigília, mas nos outros dois níveis, né, pela misericórdia de Deus, eu acho que a coisa se dissolve, né? Eu penso, quando falo em conflito, eu penso em pessoas que usam droga, por exemplo. Eles realmente cortam esse vínculo uma vez que o córtex é rompido, né? Então, aí ele se torna um ser humano, um animal. Por quê? Eles só vivem para comer, só vivem para beber, né? Mas eu acho assim, Deus é tão misericordioso que, do ponto de vista de romper isso, é uma situação bem, assim, bem difícil, sabia? Eu vejo dessa maneira. Eu acho que o seu comentário está correto, mas, assim, Deus é misericordioso, mas a gente não pode se deixar, ele não pode achar que Deus é bobo, né? Que assim, ele nos dá inúmeras oportunidades para que a gente, e não nos abandona, ele tem lá toda a misericórdia do mundo. Mas a gente fazer uma exploração da vida, dizendo, olha, quando chegar a hora, eu vou pedir perdão para Deus e vou me salvar, Deus vai me perdoar. Não funciona dessa forma. Então, a nossa evolução é uma coisa crescente. E a gente tem que manifestar esse desejo de alcançar Deus de uma maneira razoavelmente contínua. Mas é bem verdade que, se você realmente se arrepende dos seus atos e quer mudar a sua vida, certamente você vai ser perdoado, né? Mas a gente não pode deixar se iludir. Deus é uma pessoa justa e misericordiosa. A misericórdia não pode nunca embaçar ou sobrepujar a justiça de Deus, porque aí ele deixaria de ser justo com todos os outros filhos seus, né? Então, eu acho que você falou bem, e assim, você mencionou o sonho. No sonho, muitas vezes o ajustador do pensamento atua sobre nós. Então, no sonho, muitas vezes, o ajustador do pensamento pode fazer ajustes nas nossas mentes e na nossa alma. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a percepção real disso é muito traiçoeira. Muitas vezes a gente acha que está recebendo um insight de Deus e os reveladores chamam a nossa atenção para o fato de que, na maioria das vezes, é uma sensação falsa essa, não é uma sensação verdadeira. De qualquer forma, para Deus, não importa os nossos sonhos. Para Deus, o que importa é quando nós estamos ativos, estamos conscientes e estamos decidindo de livre e espontânea vontade fazer a sua vontade. Então, seja lá o que a gente pensa no nosso sono, nós estamos inconscientes. Então, para Deus, isso daí não tem nenhum significado. Porque tem que ter uma entrega verdadeira e consciente, se você realmente deseja
alcançar Deus, né? Então, acho que essa que é a ideia. Oi, Isabela. Tá me ouvindo? Sim, agora sim. Eu ia falar que Isabela está quietinha hoje. Oi, não é? Olha, Só tô ouvindo. Fala demais, né, PT? Fala demais. A última, eu falei demais. Então, Henrique, eu queria fazer um resumo para ver se eu entendi tudo que foi colocado aqui. É o seguinte, nós nascemos e nós temos informações do nosso corpo, informações hereditárias, questões genéticas, meio ambiente e a nossa mente. E a nossa mente, ela vai se formando à medida que a criança vai avançando. E aí surge o ego, né? Em determinado momento que ela fala, eu quero água, por exemplo. Então, essa mente, ela está equilibrada. Eu entendi, pelo que foi colocado, que essa mente está sadia e ela está em equilíbrio. E à medida que ela vai andando pela vida, ela pode entrar em situações, por exemplo, uma criança, ela entrar em situações que ela não consegue resolver, ou um adolescente, e isso pode causar uma dor na consciência dela, e isso pode gerar um conflito. E aí a mente, ela entra em desequilíbrio e para ela equilibrar, ela cria estratégia de sobrevivência, que Urântia fala que as estratégias de sobrevivência é uma forma de manter a paz na mente. Mas algo está escondido. E a paz é o vínculo, é o triunfo daquilo que é verdade. E essa mente, ela logo cedo, ela consegue refletir questões, ela consegue avaliar, né, os intelectos, a mente, ela tem qualidades supramateriais, que é o intelecto reflexivo, né, que ela traz dessas questões hereditárias, de ambiente e tal. E isso ajuda ela a ter algumas condições dela resistir esses estímulos externos que estão chegando até ela. E quando a mente ela está integrada, ela faz a vontade do Pai. Quando ela sofre algum conflito, que é difícil aqui ninguém ter conflito e ninguém ter trauma, é dificílimo não ter, já nascendo você já recebe um belo de um trauma ali, então assim, você já começa a entrar em desequilíbrio. E esse desequilíbrio ele pode aumentar ou não. Pode ser resolvido ou não, mas normalmente quanto mais criança, mais difícil de você resolver esse conflito. E ele fala também que a mente física, sem a orientação espiritual, dificilmente ela vai conseguir trazer o equilíbrio para a mente. Então, aí a minha questão é, eu vou sendo guiada pelo coração. Isabela, abre a porta, abro. Isabela, fecha a porta, eu fecho. E eu vou pelo coração. Então, eu vou pelo que eu vou sentindo. Jesus disse que para que a mente física entre em conexão com os valores espirituais, nós temos que orar todo dia. Todo dia nós temos que orar. Porque por meio da oração nós recebemos as orientações, a alegria, o entusiasmo e o esforço para resistir a esses estímulos externos e manter a nossa mente em equilíbrio, em harmonia, em paz com a criação. Então,
E aí a alma surge dentro desse processo. E aí eu queria saber o que é uma alma desenvolvida e quais são os valores morais para a mente. É uma longa história essa que você fez aí, Isabela. Tá errado, tá certo, tá dentro, tô fora da casinha, entendi mais ou menos. Não, olha, eu acho que tem assim um pouco de confusão da maneira como você organizou as suas ideias aí, mas tudo bem, vamos lá. Nós somos um ser dotado de personalidade, que é uma dádiva do Pai. Uhum. E a gente tem 3 energias nesse ser, além da personalidade. Nós temos um corpo físico e toda a energia física que nos cerca, uma energia mental e uma energia espiritual que é provida pelo ajustador do pensamento. Uhum. Então, a nossa mente, a única coisa que ela tem que fazer é servir de um elo de ligação entre o espírito e a matéria. Esse elo de ligação não é que o espírito vai dirigir a matéria como se fosse um carro. Na verdade, essa ligação, ela se dá através das escolhas que nós fazemos. Então, o propósito de toda essa experiência que nós estamos vivendo é que nós tenhamos uma unidade alcançada pela personalidade. A personalidade, ela tem o poder de coordenar essas energias. Então, quando nós cedemos os nossos ouvidos, é uma maneira de dizer, né? Ou a gente aceita a orientação, o guiamento divino, que é o guiamento do espírito, a nossa alma é construída. Ela vai se construindo gradualmente, à medida que a gente vai fazendo isso, né? A mente é o nosso eu, ela é a nossa individualidade. Então, à medida que a gente vai fazendo a vontade do Pai e aceitando esse guiamento divino, a nossa alma vai sendo desenvolvida. À medida que a gente desenvolve a nossa alma, nós garantimos a nossa sobrevivência. A nossa sobrevivência é a oportunidade que nós temos de ressuscitar depois da nossa morte material. Então, a alma é uma condição sine qua non para que a gente possa ressuscitar depois da nossa morte. Então, a função da nossa mente aqui, juntamente com o nosso ajustador do pensamento, é construir essa alma. Então, se a mente aceitar o guiamento divino, então a gente estiver fazendo a vontade do Pai, nós vamos estar construindo essa alma. E vamos, então, ter a oportunidade de ressuscitar do outro lado. Se a gente não fizer isso, a gente não vai ter alma e não vai ressuscitar do outro lado. Então, quando fala de uma ruptura da mente, o que nós estamos falando é de que a mente se recusou a seguir o guiamento divino. Isso significa o seguinte, que nós nos sujeitamos nós nos deixamos escravizar pela matéria, pelas coisas materiais. Nós nos deixamos levar completamente pela influência material. Então, não importa, assim, a nossa condição hereditária, não importa a nossa condição social, não importa o nosso nível de educação, assim, todos nós recebemos o ajustador do pensamento.
E é muito simples, o ajustador do pensamento, tudo que ele quer que a gente faça é fazer o bem. É aceitar a ideia de que nós temos um Pai, que é Deus, e somos irmãos, e que nós estamos a serviço desse Pai e desses irmãos. Então, você não precisa ser culto para fazer isso, você não precisa ser rico para fazer isso, você não precisa descender de uma família geneticamente bem dotada para que isso aconteça. Qualquer mente com capacidade de escolha, de dizer sim, eu aceito, não, eu não aceito, qualquer mente com capacidade de escolha é capaz de aceitar o guiamento divino. Então, nós nos deixamos prender muitas vezes pelas circunstâncias que nos cercam, mas elas não têm absolutamente nenhuma interferência na nossa decisão de fazer a vontade de Deus ou não, que essa é uma questão de fé, essa é uma questão de aceitação da condição espiritual, né? Então, a minha maneira de ver, assim, é bem simplista de tudo isso daí. A nossa mente, a função dela é aceitar a orientação do espírito para não se deixar dominar pela matéria, pelo contrário, fazer com que a matéria siga a vontade desse guiamento divino, e não que a gente se escravize por ela. Mas é o que o PC estava falando. Se eu estou em profunda dor, eu estou em profundo conflito, eu bebo demais, ou eu fumo demais, todas, né? Perdi a conexão e eu estou em profunda dor. A minha mente está, eu não consigo dar um passo. Eu não consigo dar um passo, eu não consigo orar, não consigo nada, porque a minha mente, ela está em profunda dor, em profunda conflito, ruptura, sei lá o que ela tem. Então, o que o Urântia fala, neste caso, como que a gente pode nos ajudar? Nos ajudar, eu entendo que seria uma autorreflexão, mas eu sozinha, eu acho que eu não dou conta se eu estou nesse processo. E o que eu posso fazer pelo outro quando ele está nesse processo? Então, o que o Urântia fala sobre isso? Urântia diz o seguinte, que é num corpo de energias saudáveis, isentos de toxinas, de veneno, de vícios e tudo mais, que a mente tem oportunidade de se desenvolver da maneira correta. Então, teve um momento em que você tomou, ou a pessoa tomou uma decisão de se envolver com as drogas, de se envolver com as bebidas. É um problema dela, foi uma escolha dela. Então, tudo que ela fez, tudo que ela fizer, depois daquele momento, daquela decisão, provavelmente já não vai contar mais. Por quê? Porque ela perdeu a capacidade de fazer escolhas. A última escolha que ela fez, que foi aderir às drogas, foi uma escolha errada. É um problema dela. Então, nós podemos ajudar as pessoas na medida do possível e tentar recuperá-las. Mas isso não quer dizer que, porque a pessoa se envolveu com drogas, Deus vai ter misericórdia dela. Não é esse o ponto. Teve um momento em que ela tinha lucidez de mente. A gente podia dizer, mas faltou experiência, faltou... O ajustador do pensamento estava lá, né? E poderia a pessoa, com fé, não se envolver com esse tipo de coisa. Então, não tem muito o que fazer. A tua mente tem que estar sadia. Se você perde a capacidade de escolher, vale a última escolha que você fez. É a mesma coisa de quem é submetido a um acidente, ou se envolve num acidente, e vira um vegetal.
A partir desse momento que virou um vegetal, a mente dessa pessoa não tem mais nenhum valor. O que vale, então, para essa pessoa? Vale a somatória de todas as decisões que ela tomou, enquanto em vida, antes de se envolver com esse acidente, que tipo de escolhas ela fez. Então, por isso que Jesus falava, vigiai, pois. Né? Não tem muito o que fazer. Nós temos a capacidade de escolha, e as escolhas que nós fazemos são aquelas que realmente têm valor para a construção da nossa alma. Se nós fizermos uma escolha errada, vai acontecer, nesse nível de escolha, vai acontecer uma ruptura. E essa oportunidade deixa de existir, a não ser que os amigos, os vizinhos, ou seja lá quem for, consiga recuperar aquela pessoa. Mas percebe que a escolha é dos amigos e dos vizinhos, não é mais uma escolha da pessoa. Pode ser que, fazendo isso, ela volte a ter a capacidade de escolha, e, nesse caso, sim, receba a misericórdia de Deus e ela faça as escolhas corretas. Isso acontece também, né? Muitas vezes acontece de pessoas que se recuperam assim. Mas, vamos lá, Egli. Eu espero não ser muito simplória, né? Mas assim, eu tenho um jeito até bem simples de entender assim a mente, que é como se fosse um terreno, né? E aí temos as sementes, né? Que são os pensamentos, os sentimentos e as emoções. E eu acho que assim os seres portadores da vida colocaram na nossa fisiologia uma emoção que é o medo, né? O medo, ele é um protetor instintivo, né? Que está nos animais e está também nós, como parte animal, está o instinto de sobrevivência, porque o medo, ele é necessário. E o medo, ele é, na minha opinião, ele tem uma reação ou de agredir, ou de fugir, né? Ou atacar. Ele tem esse movimento sempre para a nossa sobrevivência. Ou nós somos muito agressivos para ir para o mundo material, ou atacando, ou então vai criando todas as nossas desarmonias de alguma forma, né? Então, e isso faz parte da nossa animalidade, que nós temos essa parte para sobreviver aqui nessa esfera aqui evolutiva, né? E aí temos aí a possibilidade de fazer escolhas, né? As nossas escolhas, que é o tempo todo buscando sair dessa animalidade, desse medo e de onde enraiza as nossas disfunções, né? O medo, ele provoca todo o mal. Eu entendo assim, que a raiz do medo, a raiz do mal é o medo, né? Que está na nossa fisiologia, né? Porque com isso a gente precisa o tempo todo se proteger ou atacar de alguma forma, tá? O medo, ele está aí, né? Então ele vai enraizando e vai criando toda a maldade que gera o mundo. E tem medos inconscientes que a gente não tem a gente não tem consciência dele, né? A gente precisa perceber, tomar consciência que é a diferença do animal. A gente, com a nossa autopercepção, que o animal não tem, a gente começa a perceber que isso é o medo e que eu posso fazer outra escolha, porque eu tenho o livre-arbítrio de escolher valores, né? Quais são os valores? A empatia, a compreensão, o amor, né? Então, tudo isso já é o bem. Então, essa luta que nesse terreno da mente, né, que é a luta entre o bem e o mal, né, o mal é o medo, a raiz mais profunda, né, na nossa fisiologia é o medo, né, e o bem, né? Então, a gente está o tempo todo nessa luta internamente, né? E aí também sempre escolhendo aquilo que a gente quer se alinhar, né? Porque sempre é um enorme desafio na nossa vida
está nesse debate interno, né, onde eu tenho que escolher estar, apesar do meu medo, eu tenho que me alinhar, a compartilhar, a ter empatia, a estar nessa outra escolha, né, que isso é o que vai, então, fortalecendo e vai mantendo, vai dando força à minha alma, né, vai criando o corpo da minha alma através das constantes escolhas que a gente faz durante todo momento da vida e do dia, né? Todo momento a gente está fazendo escolha, né? Então, assim, hoje mesmo eu vi, assim, a minha parte intolerante na relação com a minha mãe. Quando eu estou o tempo todo querendo, e eu vi que era uma parte minha, de não ter a compreensão naquele momento. Então, e eu tenho claro, né? Então, assim, a gente está o tempo todo buscando e fazer escolhas, né? E, às vezes, instintivamente, vem aquela parte que a gente precisa aprender a dominar, a controlar, né? Através dos entendimentos que a gente vai tendo, né? Da empatia, da compreensão, de todos aqueles frutos do espírito para poder sobrepor esse instinto animal que a gente também tem. Então, não sei, eu entendo assim um pouco, talvez tanto simples, né? Mas assim é uma forma muito dinâmica e diária, assim, que eu tenho que estar sempre me observando e vigiando essa parte aí que está aí funcionando sempre num sistema fisiológico, né? Até nosso corpo. Exatamente. Muito bom, Egli. Eu só faria uma observação, né? Os reveladores, eles dizem que não entendem porque a gente tem medo, né? Na verdade, existem dois tipos de medo que a gente poderia considerar. Um, que é com relação à nossa integridade física, né? Que é uma reação natural do indivíduo de se proteger, né? É uma reação instintiva. E a outra, que é a incerteza, o medo do futuro, da eternidade, por insegurança de não acreditar, de não ter certeza da vida depois da morte. E isso traduz uma insegurança espiritual de valores, de falta de fé no nosso querido Pai e na certeza de que Ele está ao nosso lado e de que nós vamos, sim, conquistar a eternidade. Então, é esse medo que os reveladores dizem, é tão simples, você tem que acreditar no Pai e não ter medo de seguir o guiamento do Pai. Porque a gente fica pensando, às vezes, mas e se não existir esse negócio lá do outro lado? Como é que vai ser? Eu vou abrir mão das minhas coisas aqui, né? Então, essa insegurança que traz essa possibilidade da gente não seguir o guiamento do Pai e de se deixar levar por ambições e coisas imediatistas e materialistas, né? Mas muito bem colocado, muito obrigado, Egli. Sussu, você levantou a mão, fala aí, meu amor. Eu levantei a mão e depois eu abaixei a mão. Por quê? Porque a Egli falou tudo que eu queria falar e você complementou. Então, eu vou ser meio que redundante, mas eu concordo com tudo que a Egli falou, que o medo, na verdade, é um sentimento primitivo, né? Que é importante para que a gente se proteja, né? Senão a gente estaria atravessando a rua sem olhar para os lados, enfrentando maiores perigos, mas ele também paralisa, né? E no momento em que ele te paralisa, ele está te causando um mal, porque você deixa de fazer aquilo que você deveria fazer, gostaria de fazer, precisaria fazer, etc. Então, e existe também, eu também sinto bastante isso, essa luta diária, né? Vamos dizer, entre a Sueli boazinha e a Sueli mazinha, que tipo assim, eu às vezes tenho que me policiar para não fazer certas coisas, eu sou muito impaciente, e
acho que meu maior defeito é a impaciência. E às vezes isso me causa muitos problemas. E eu fico o tempo todo me vigiando para ser tolerante e para ser paciente, né? Mas eu não vou saber dizer exatamente onde é que eu li isso no livro, mas eu li. Se eu estou percebendo essa minha luta, né? Se eu estou me esforçando para vencer isso, na verdade, de alguma forma, não que eu esteja conversando com a ajustadora do pensamento, porque eu acho que eu não converso, mas de alguma forma, eu estou conseguindo acessar alguma coisa que o ajustador está me passando, não claramente, né, não tô ouvindo ele me falar, olha, Sueli, faça isso, olha, Sueli, faça aquilo, mas eu estou me percebendo e estou me esforçando para melhorar. E eu faço isso todo dia, 24 horas por dia. Então, eu acho que de alguma forma, eu estou no caminho. Eu erro pra caramba. Eu sou intolerante pra caramba. Às vezes as pessoas começam a falar umas coisas, vai me subindo um fogo aqui, e agora eu já estou tentando controlar, estou aprendendo, estou mais calminha. Quem me conhece há mais tempo sabe. Mas eu acho que isso é uma vitória, e uma vitória que a gente tem todos os dias, e é uma luta, que nem a Agri falou, que a gente tem que ter todos os dias, né? A gente vai estar pronto? Acho que só quando estiver lá no paraíso, e olhe lá, né? Quando se tornar finalitor, eu acho que é isso. É isso. Oi. Egli, você ainda quer falar alguma coisa, que sua mão ainda está levantada? Ah, tá bom, então vamos abaixar. Obrigada. Quem que falou? Acho que foi o Antônio, não sei. Alguém falou. Bom, posso fazer um comentário aqui, Henrique? Pode, claro. A respeito que você falou aí sobre o medo, o medo, no documento 108.5.8, olha que interessante. Os ajustadores do pensamento gostariam de transformar os vossos sentimentos de medo em convicções de amor e de confiança, mas eles não podem, mecânica e arbitrariamente, fazer tais coisas. Isso é tarefa vossa. Ao assumir essas decisões que vos livram das correntes do medo, estarei literalmente criando ponto de apoio psíquico para que o ajustador possa, subsequentemente, entrar com a sua iluminação espiritual equilibradora e elevadora, necessária ao vosso progresso. Muito legal, Portela. Realmente, tem esse texto, tem vários outros textos. Tem um texto dos serafins que fala que não entendem, eles falam que não entendem por que a gente sente medo. Enfim, tem vários textos que falam dessa questão do medo. E sim, o medo, como nós falamos aqui, da preservação do nosso físico, é um instinto animal, é parte do nosso, então é natural, não tem problema. Mas o medo do futuro e da eternidade é produto da falta de fé. Não tem nada errado se você não tem fé suficiente. Você pode sempre estar lutando para conquistar ou melhorar a sua fé. De que maneira? Participando da sua comunhão com o Pai, com Deus, da observação do cosmos, da observação de você mesmo, enfim, e desenvolvendo um mecanismo de aperfeiçoar a sua fé. Essa é uma questão muito pessoal de cada um. Mas a gente não precisa ficar errado, não precisa ficar aterrorizado porque nós cometemos erro. O erro, ele é parte do processo evolucionário. Se nós não pudéssemos errar, o Pai nos teria feito perfeitos, né? A condição de viver um perfeccionamento, de experienciar a vida e buscar a perfeição, implica na possibilidade do erro. Então, tem que existir. E é uma experiência de, muitas vezes, tentativa e erro. Então, a gente sabe que, outras vezes já discutimos isso, todos os dias tem alguma coisa que nós fazemos pensando que estamos fazendo o certo e estamos fazendo o errado.
Isso acontece com frequência. Se a gente observar a nossa vida, nós vamos descobrir muitas coisas que a gente vai dizer, mas, puxa vida, por que que eu faço isso? Né? Eu acho que isso está certo, por quê? Né? Então, mas não tem problema que a gente cometa esses erros se a nossa intenção é boa, e a nossa intenção é de alcançar Deus, é de buscar a Deus. Deus não vai nos castigar porque a gente cometeu um erro, de maneira nenhuma. Isso seria injusto da parte dele e não seria um ser misericordioso. Então, é uma condição normal, natural. O problema é quando o nosso erro é deliberado, né? A gente sabe que está errado e continua fazendo, né? Esse é que é o problema, né? Mas, muito bem, não sei se alguém mais quer acrescentar alguma coisa. Muito bem, Henrique. Lá no templo de Delfos, nós temos aquela famosa frase, né? Provavelmente atribuída a Tales de Mileto: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Né? Então, para Heráclito, o autoconhecimento é o conhecimento da sua própria sombra. Né? Então, nós precisamos descobrir isso dentro de nós. Né? Descobrir que somos também imperfeitos, né? E precisamos buscar esse aperfeiçoamento. E outra também, uma curiosidade a respeito do que você falou aí, que eu vejo, eu sinto a vontade aqui para me fazer uma analogia aos 7 espíritos ajudantes da mente. Eu vejo aí interessante que na escola hermética se fala que nós temos 7 níveis de consciência e que os animais têm 5 níveis, assim como o livro Durante fala que os animais têm 5 espíritos ajudantes da mente, né? Então, nós, humanos, alcançamos o 6º nível, mas existe outro, que é o 7º. Esse aí só é alcançado pelos sacerdotes através da elevação do pensamento e também da ajuda, né, das câmaras de ressonância, que é uma ajuda física que acontecia para esses sacerdotes conseguirem alcançar esse 7º céu, né, que se fala, o 7º nível, que é o nível mais elevado da consciência, né? Quem sabe não seria esse nível de consciência que atingiríamos ou atingiremos, né, a partir do momento com o fusionamento do ajustador do pensamento. Obrigado. Obrigado, Portela. O mais importante de tudo, eu acho que é muito legal a gente discutir todos esses aspectos, mas o mais importante de tudo é que, primeiro, a gente fica sempre procurando uma receita de bolo. Não existe a receita do bolo. E também não existe o botão que você vai apertar que vai transformar a sua vida. A busca de Deus, ela é uma coisa contínua. E é uma coisa simples. Às vezes nós ficamos complicando, buscando justificativas, mecanismos. É simples. Tudo que nós temos que fazer é adorar a Deus, senti-lo no nosso coração e buscar cumprir a vontade dele. Muita gente fala assim, mas como é que eu vou saber qual é que é a vontade de Deus? Olha, realmente, de fato, muitas vezes é difícil a gente saber qual é que é a vontade de Deus. Mas eu tenho certeza absoluta que cada um de nós sabe com certeza absoluta qual não é a vontade de Deus. Então, com certeza nós erramos e paciência, a gente faz o erro às vezes sem saber. Mas quando a gente sabe que está fazendo uma coisa errada e que aquilo não é uma coisa de Deus, a gente tem aquilo presente na nossa consciência imediatamente. A gente sabe perfeitamente aquilo que não é espiritual, não é divino, não é bom. Então, eu acho que nós não precisamos complicar muito. Tem todas essas explicações nas revelações, que eu acho que são muito importantes,
para a gente se educar, se conhecer melhor, saber, conhecer melhor a Deus, conhecer melhor a nós mesmos e tudo isso. Mas, olha, se a gente não souber nada disso e só seguir o guiamento do nosso ajustador do pensamento nas coisas espirituais, já está valendo, nós não temos que fazer mais nada. Nós só temos que fazer o bem e buscar cumprir a vontade do nosso Pai. Então, todos esses ensinamentos, todas essas coisas que estão no livro, que são muito bacanas, muito legais, nos ajudam a entender um processo, uma mecânica, mas entender isso não significa que nós vamos passar do outro lado. Só significa que nós entendemos. A gente tem que colocar em prática, né? Que é seguir o guiamento divino. Então, eu acho que assim, é importante ter o conhecimento, e nós vamos estar estudando, inclusive depois que a gente passar no nível de finalitores. Mas não é isso que vai nos levar a Deus. Não é isso que faz com que nós nos aproximemos de Deus. O que faz com que a gente se aproxime de Deus e alcance outros níveis da nossa existência é a fé, é a certeza da existência do Pai, é tê-lo no nosso coração, é buscar fazer a sua vontade, sabendo que nós nunca vamos ter plena certeza daquilo que ele gostaria que nós fizéssemos, mas se a gente tem a boa intenção no nosso coração e o desejo de fazer o bem, é tudo o que nós precisamos. Então, esse estudo nosso aqui, ele é importante na medida em que nós aprendemos a conhecer o cosmos, a entender um pouco melhor essa criação de Deus e tudo isso. Mas ser doutor nesses ensinamentos não significa que a gente vai passar do outro lado, a gente tem que vivenciar essas coisas, né? Então, assim, às vezes eu percebo uma certa ansiedade em cada um de nós, de, puxa, mas eu estou fazendo a fórmula certa, estou seguindo, né? Nós estamos, porque senão não estaríamos aqui. O simples fato da gente estar buscando a Deus já é uma prova de que nós estamos no caminho certo, né? Então, é isso aí. Muito bem. Alguém quer acrescentar alguma outra coisa? Bom, na próxima semana, nós vamos estar falando, então, da passagem em Antioquia ou Antioquia, né? Não sei, eu sou muito ruim para essas coisas. Então, continuando a viagem de volta de Jesus, com Ganite e Ganode, e aí vamos ver o que nós vamos estar falando lá semana que vem. Eu queria passar para vocês, essa semana aqui, na quarta-feira, a gente vai ter lá na escola, durante, a gente vai estar falando dos 3 absolutos. E ao falar desses 3 absolutos, nós vamos estar falando dessa unificação do eu. Vamos estar falando dessa unificação da nossa personalidade e dessas energias. Então, para quem puder, vamos estar falando disso lá às 8h da noite. Eu convido, porque acho que é bastante interessante para a gente aprofundar o conhecimento sobre essa questão da unificação do eu, que é, em última análise, o cumprir o ordenamento do nosso Pai. Sede vós perfeitos, assim como eu sou. Então, qual é a perfeição do nosso Pai? O que a gente entende por isso? E como que nós podemos ser perfeitos como Ele? Por meio dessa unificação. Então, a gente vai estar falando disso daí. Estão todos convidados. Vai ser muito legal.